número 4. Quem achou, diga amém. Versículo 1 em diante. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então ele à mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pediria, e ele que te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, mas tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui tirá-la. E Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e vem cá. E ela respondeu: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tens razão em dizer não tenho marido, pois tu já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Então lhe disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis, nós, judeus, o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus aí nessa noite, nessa manhã. Você não me ouviu não, se assente glorificando a Deus. Isso, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando você faz o que precisa ser feito, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer por você. Eu vou repetir isso porque eu quero que você grave esse gatilho, que você leve essa chave para a sua vida. Quando eu faço o que precisa ser feito, Deus faz o que só Ele pode fazer na minha vida. Significa que quando eu faço aquilo que é preciso ser feito, Deus faz aquilo que eu jamais conseguiria fazer por mim mesma. Ele faz o sobrenatural. Então, se eu fizer o ordinário aqui não é o comum. O ordinário aqui é aquilo que eu ordeiro, aquilo que é devocional, aquilo que é diário. Quando eu faço aquilo que é ordinário, devocional, diário, Deus faz aquilo que é sobrenatural. Veja, o sobrenatural, ou seja, aquilo que só Deus pode fazer, ele não é provocado por aquilo que eu faço de sobrenatural, porque eu não sou sobrenatural. E às vezes a gente
é tendencioso a acreditar que se eu for além das minhas condições, além das minhas possibilidades, sempre entregando o máximo no sentido de estar rompendo com os meus limites diariamente para favorecer ao Senhor, eu vou conseguir mover a mão de Deus em meu favor. Isso na verdade é um equívoco e eu preciso ser sincera com você. Deus também não espera isso diariamente de você, porque Ele sabe que você não foi feito para ser sobrenatural. Ele não te criou para ser sobrenatural, Ele te criou para ser humano. Quando Ele nos criou e soprou em nossas narinas, fazendo isso através do primeiro homem, Ele não nos criou para sermos sobrenaturais. Soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Você não é sobrenatural, você é ser humano. Vem comigo, você não é sobrenatural, você é ser. Todas as vezes que você quer romper a característica da sua humanidade, acreditando que na verdade isso te aproximará mais de Deus do que qualquer outra coisa, por mais que a sua motivação seja boa, a verdade é que você não vai ter condições de sustentar isso, porque isso contraria completamente a natureza de Deus criada em você. Então eu volto a dizer e repetir para que você compreenda: o que antecipa o sobrenatural de Deus não é eu ser sobrenatural, é a minha consciência de que eu sou ser humano. Compreendendo o que disse Paulo, por exemplo, quando ele disse, uma vez que humanamente falando ele estava sendo castigado, disciplinado, haja vista a grandeza das revelações sobrenaturais que recebeu da parte de Deus, visitando e conhecendo coisas que nenhum outro homem antes dele jamais viu, a saber, o terceiro céu, as revelações que Deus ainda não havia contado a ninguém, aquilo que o ouvido humano não ouviu, aquilo que ainda não havia subido ao coração de homem algum. Paulo teve um vislumbre, um acesso disso. E uma das maneiras de Deus proteger sua humildade, uma das maneiras de Deus proteger a sua humanidade, foi permitindo um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vinha esbofeteá-lo. E não sou eu que estou criando isso. O próprio texto vai dizer para que ele não se gloriasse por causa da grandeza das revelações que ele havia recebido. Então veja, aí é a primeira vez que você vai ver o apóstolo Paulo fazendo uma campanha de oração. É a primeira vez. E qual é o motivo ali da sua oração diária? Senhor, me tire esse espinho da carne e não permita com que se aproxime de mim esse mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vem me esbofeteá-lo. Orou uma vez, orou duas vezes e o Senhor nada lhe dizia, apesar de ouvir todas as suas orações. Orou a terceira vez e então o Senhor lhe respondeu, dizendo: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder. O meu poder, veja isso, o meu poder se aperfeiçoa na sua força, na sua sobrenaturalidade. Não, o meu poder se aperfeiçoa na sua. As coisas que mais te inquietam em você, na verdade, são as molas propulsoras que Deus utiliza para te aproximar dele, do altar, da sua presença. Normalmente as áreas da sua vida que mais te afligem, que mais te castigam, também são essas áreas que mais te motivam a buscar mais e melhor a presença de Deus. E é por isso que existem algumas orações que Deus responde, mas não conforme você gostaria acerca das suas fraquezas. Porque se Deus estabelecesse a força completa que você pensa que deveria ter para continuá-lo buscando, a verdade é que provavelmente você o abandonaria.